Hoje temos connosco, já a maior parte conhece, o professor Moacir Lima. Pertence agora à associação também que eu pertenço, as dos reformados e aposentados, desde há 2 anos, mas é do sul, do Brasil, de Porto Alegre, foi professor universitário, mas tem sido já há muitos anos palestrante espírita, interessado pela doutrina, investigador, e é com muito gosto que nós voltamos a recebê-lo este ano. É claro que não vale a pena adiantar muito mais, é um amigo que aqui volta, que será sempre bem-vindo e, portanto, nós vamos dar-lhe a palavra para que ele possa também expressar-se sobre o espiritismo de uma forma naturalmente diferente daquela que nós nos habituamos a ouvir, pelo menos aquele esforço que nós vamos fazendo, nós aqueles que aqui palestramos, para levar a mensagem de Jesus a todos aqueles que necessitam dela. Então, professor, bem-vindo e dê a palavra. Prezados irmãos, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, nessa casa que está em perfeita consonância com o nosso tema de hoje. Amor, a arte de viver. Nós nos reunimos aqui por um ato de amor. Começamos cantando, falando em Jesus, mestre dos 2 grandes temas que deveriam mover a humanidade: o amor e o perdão. O amor, aquele amor intenso, aquele amor que não espera qualquer tipo de recompensa, e o perdão, que é a reabilitação do amor, quando mal compreendido, quando mal entendido pelas pessoas, porque hoje a ciência física está a nos dizer o que já dizia o Espiritismo, o que já disse Jesus, que nós devemos amar e perdoar. E por que perdoar? Exatamente porque o perdão é um ato de liberação para quem perdoa e não para quem é perdoado. A pessoa que muitas vezes nos ofende, nos magoa, é possível que nem se dê conta do que fez. E enquanto nós ficarmos presos àquele ressentimento, muitas vezes ao que é pior, ao desejo de vingança, nós impossibilitamos a manifestação dos fluidos positivos do amor. E, consequentemente, quem perdoa se liberta. Hoje se sabe que o cérebro humano não estabelece diferença entre o que vê e o que recorda. Portanto, se vivemos a recordar acontecimentos negativos, se vivemos a planejar algum tipo de revanche ou de vingança contra quem eventualmente nos tenha ofendido, nós estamos vivendo cerebralmente, em função da produção de químicos no nosso cérebro, a mesma situação desagradável que deveríamos procurar deixar de lado, andar adiante, porque há 2 maneiras eficientes de ficarmos presos a alguém: amar ou odiar. Odiar faz mal para todos, principalmente para quem odeia. Amar é o grande elo de ligação de todas as forças superiores do universo, e é por isso que se pode afirmar que a arte de viver só é vivida em sua plenitude por aquelas pessoas que trazem no seu coração a capacidade de amar o semelhante, de buscar o conserto nas relações, de ver no nosso próximo a nossa própria imagem. O que estamos escutando são os acordes de uma melodia que fala na vida perfeita, a busca da vida perfeita. Essa vida perfeita nós só atingiremos dentro dos limites da nossa evolução, quando formos capazes de desenvolver em nós e de viver a cada instante esse sentimento que é o amor. Por isso pretendemos mostrar hoje que o amor sempre constrói, e a falta de amor
prejudica a evolução do ser humano em todos os ramos do seu conhecimento, em toda a sua busca de aperfeiçoamento e de progresso. Nós, então, buscamos uma vida perfeita, buscamos uma vida melhor, mas só nos tornamos receptivos a essas energias superiores da espiritualidade, do próprio universo, quando somos capazes de executar em todos os momentos da nossa vida um verdadeiro hino ao amor. Principalmente hoje que nós sabemos, pela ciência contemporânea, que o mundo físico é uma resposta do observador. A física desmaterializou a matéria, nos transformou de meros observadores em co-construtores da realidade. E, portanto, nós teremos do mundo a resposta adequada ao impulso que lhe jogarmos. Einstein afirmou que a vida não nos dá nem nos tira nada, nos devolve o que lhe jogamos. Se eu jogar uma bolinha de tênis contra a parede, eu devo esperar que a parede me devolva uma bolinha de tênis. O pessimista, aquele que está de mal com a vida, que não ama a vida até por não poder dominá-la, vai dizer que jogou uma bolinha de tênis contra a parede devolveu-lhe um punhal afiado contra o peito. Isso é delírio. Isso não existe. Mas há também o ufanista. Eu vou jogar uma bolinha de tênis contra a parede e ela me vai retribuir com um baú de ouro, o que também é delírio, o que também não é realidade. Na realidade, a vida nos devolve aquilo que lhe jogamos. E o que já dizia a nossa doutrina, e diz hoje a física quântica, é muito importante nesse sentido. Somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Se vibrarmos no amor, receberemos amor. Às vezes as pessoas pensam, mas eu amei tanto, me dediquei tanto a alguém e não fui correspondido. Isso não tem significado no sentido de nos fazer desistir de amar, porque o amor que jogamos aos outros é que nos faz bem, porque nos torna amoráveis e amorosos, e assim nós realizamos o nosso progresso, indo além do mecanismo dos sentidos, pensando além de uma só e única existência, em que nem sempre se complementam as leis, porque anos de vida, 50, 90, 100, 110, seriam poucos para se compreender a espiritualidade e as leis que regem o nosso universo. Isso é assim no próprio terreno da ciência positiva. E hoje nós vamos verificando quando Kardec contraria uma instrução de Aristóteles. Aristóteles diz que nada pode se passar na mente humana sem passar pelos sentidos. E Kardec afirma que nós podemos perceber além dos sentidos. Hoje isso é pueril, é percepção extrasensorial. E há um exemplo interessante, na experiência com uma sensitiva, feita pelo PhD Charles Start. Essa sensitiva dizia ter desdobramentos durante o sono. Nem sempre, mas muitas vezes tinha desdobramento. O pesquisador resolveu testá-la e ela se submeteu a dormir várias noites no laboratório, com sua cabeça ligada a PET scanners, que são registradores de ondas cerebrais. E um computador escreveu um número de 6 algarismos, que podia ser 0,00000 até 999.999. Esse número foi mecanicamente escrito pelo computador e colocado dentro de um envelope. Nem o pesquisador sabia que número era, para evitar um fenômeno de telepatia. Esse envelope foi colocado em uma prateleira bem acima do lugar onde a sensitiva dormia. E, nas ocasiões em que ela disse ter conseguido o desdobramento, o fenômeno fora do corpo, que mostra que o cérebro é o gabinete da alma e não a alma propriamente dita, ela, com absoluta certeza, identificou o número. Ora, um conhecimento elementar de cálculo de probabilidades vai nos dizer que havia 1 milhão de possibilidades, do 0 até o 999.999.
a probabilidade de um acerto casual seria de 1 em 1 milhão. E se essa probabilidade mínima de 1 em 1 milhão se repete, nós estamos diante de uma percepção extrafísica, além dos nossos sentidos, mais ligada à nossa origem espiritual, de que nós cuidamos tão pouco. Origem espiritual, essência essa, que cresce na medida em que nos dedicamos à lei do amor. Então vamos examinar a influência do amor, ou da sua falta, em vários ramos do conhecimento humano. Já na própria evolução da pesquisa científica, a falta de amor sempre foi prejudicial. Desde o tempo de Galileu, que havia cientistas e cientificistas. Eu chamo cientificistas os dogmáticos da ciência. Aqueles que se recusam a observar a fenomenologia do espírito e asseveram que ela não existe, sem se dar ao trabalho de uma investigação isenta, de uma investigação honesta, que mostra a realidade espiritual do ser humano. Na época, os cientistas eram chamados filósofos do natural. John Eglin, que muito tempo dirigiu o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, já nos adverte dizendo que não é correto entender que o cientista vá pensar sempre cientificamente. Às vezes, ele também se torna dogmático. Isso aconteceu à época de Galileu. Um conhecimento superficial da história nos levaria a acreditar que no tempo de Galileu, quando ele expandiu sua teoria de que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário, que era o que se imaginava, religiosos estariam contra essa ideia, o clero de um modo especial, e os cientistas, chamados então filósofos do natural, estariam a favor, mas não era assim. Galileu tinha apoiadores e opositores, tanto no clero quanto entre os então chamados filósofos do natural, que hoje nós chamamos cientistas. Porque existe aquele cientista que é aberto, como aberto tem que ser o pensamento espírita, que não nega o novo sem investigá-lo. E existe aquele que se considera dono absoluto da verdade e crê que em algum livrinho estreito que ele decorou, e todo livro é estreito diante da imensidão do cosmos, está escrita toda a verdade do universo. Pois eram esses cientistas que contrariavam a ideia de Galileu. E aí surge um detalhe muito interessante. Alguns queriam o conhecimento, porque amavam-no. Outros queriam o domínio, que era a ideia da ciência antiga, conhecer para dominar, enquanto o conhecimento espiritual é um conhecer para partilhar. Nós não nos diminuímos quando compartilhamos nossas ideias com o nosso semelhante. Pelo contrário, nós nos enriquecemos. Então vemos que mesmo naquele momento da pesquisa científica, da situação da Terra no universo, havia um denominador comum. Alguns amavam o conhecimento, outros queriam dominá-lo. Era amor versus domínio. E quando as pessoas se enclausuram muito em suas próprias ideias, principalmente aquelas de natureza dogmática, elas se recusam à mais elementar observação. E podemos ter, no tempo de Galileu, um exemplo. Um colega seu, muito ciumento, infelizmente ainda há muitos homens ciumentos, há muitas pessoas ciumentas, negava a ideia de Galileu de que a Terra girava em torno do Sol. E quando Galileu descobriu mais 2 luas, mais 2 satélites em Júpiter, ele dizia que era uma invenção, uma invencionice de Galileu para melhorar os seus horóscopos, porque Galileu nas horas vagas fazia horóscopo. Então teria inventado aquelas luas, que segundo Cremonini não existiriam, apenas para atrair mais consulentes para o seu horóscopo. Só que Galileu convidou Cremonini a observar no telescópio. E o que fez Cremonini? Recusou-se. Com motivos que nós vamos examinar, são altamente científicos. Ele se recusou a observar as 2 novas luas de Júpiter no telescópio por 2 motivos.
o aparelho era muito feio. 2, o aparelho produzia ilusões. Não existem pessoas que se recusam a investigar o fenômeno espiritual porque acham que é muito perigoso, porque tem medo da espiritualidade. Quem tem medo de espírito não deve se olhar muito no espelho, porque é um espírito encarnado. E às vezes tem aparência de assombração. Mas, de qualquer forma, não podemos ter medo da nossa própria essência. E também, muitas vezes, dizem, não, o espiritismo vai produzir ilusões. Tão ilusórias quanto as luas de Júpiter, que as pessoas de má vontade, com amor ao conhecimento, não queriam examinar. Galileu tem algumas histórias interessantes. Ele queria ser professor na Universidade de Pádua, e para ser aceito como professor, tinha que apresentar um trabalho científico. Aí nós podemos observar algumas distorções interessantíssimas. Que trabalho científico? Se já havia a teoria da Terra girar em torno do Sol, os estudos do plano inclinado, as experiências na Torre de Pisa, mas ele tinha que fazer um trabalho novo, de acordo com a mentalidade dominante. Então, Galileu, e este trabalho foi aceito, baseado na Divina Comédia de Dante Alighieri, pôs-se a calcular a altura do demônio. E com esse engenhoso trabalho de cálculo da altura do demônio, foi aceito como professor na universidade. Apenas a título de curiosidade, não convém a nenhum de nós um encontro pessoal com esse indivíduo, que, segundo os cálculos de Galileu, tem mais de 6 quilômetros de altura. Logo, um tete-a-tete com ele não nos convém. Mas veja como uma pessoa, muitas vezes, tem que abdicar das boas ideias para entrar no mecanismo dominante naquele momento. E Galileu, que tinha amigos no próprio clero, teve no Papa Urbano VIII seu apoiador, de início. Só que o Papa permitiu a publicação da obra de Galileu, com a condição de que Galileu examinasse também em sua publicação a teoria oposta, de que a Terra era mesmo o centro do universo. E Galileu, bom teimoso, esqueceu dessa parte. Então, disso se aproveitaram, o Papa ficou magoado por não ter tido atendido a sua solicitação, se aproveitaram os cientistas e não os religiosos para denunciar Galileu ao Conselho da Inquisição. E aí foi aquela condenação, aquela espécie de prisão a domicílio. Então, o que nós vemos é que, por incrível que possa parecer, até na pesquisa científica, o amor auxilia e o desamor atrapalha. O rancor, a inveja, o ressentimento, todos esses sentimentos de desamor, a tentativa de domínio sempre nos atrapalham. Então, é preciso amor para que o pensamento evolua, para que a ciência progrida e para que os inventos científicos sejam usados para o bem da humanidade. O outro tópico, outro problema, amor versus controle. Há pessoas que confundem até mesmo certidão de casamento com certificado de propriedade de veículo automotor. Não é uma condição de dono ou de dona de alguém. É uma condição de crescimento, de partilhar ideais, ideias, boas sensações, bons momentos. Porque, na verdade, o desejo de controle é a falta de amor. O pai que quer controlar toda a vida ao seu filho não o ama, ama a dependência. Orgulha-se de sua posição de decidir por outrem, ao passo que quem ama quer que o filho, o aluno, o discípulo, evolua a tal ponto de crescer mais do que o mestre e de tomar as decisões sem equívoco, sem medo, com sua própria capacidade de ação e discernimento. Por isso é que nós amamos o conhecimento. E é por isso que Kardec disse, amai-vos e instruí-vos. Amar o conhecimento, eu preciso ter curiosidade. E nisso é que as crianças se aproximam dos cientistas. A curiosidade, quem sou, o que estou a fazer neste mundo, o que ocorrerá comigo após o trânsito da morte? Respostas que o Espiritismo nos dá com uma logicidade irretorquível. E nós muitas vezes queremos partir para extremos. Nos desiludimos à toa, sofremos uma decepção aqui, outra ali. Quem tem fé raciocinada não se desilude.
E a razão é muito simples. Está na etimologia da palavra. Só se desilude quem se ilude. Então nós evitamos as desilusões, evitando as ilusões. Sócrates nos falava muito desse meio termo, quando por ocasião do banquete, retratado por Platão, buscava o elogio a Eros, o deus da beleza e da bondade. Então perguntava, Sócrates gostava muito de mostrar que as pessoas não acreditavam tanto nas coisas que diziam acreditar, e que, se questionadas a fundo, mudavam imediatamente as suas crenças. Ele foi o precursor da ideia da fé raciocinada. Então se perguntou, e Sócrates jogou a pergunta no banquete: o Deus da beleza e da bondade deve ser muito belo e muito bondoso? Imediatamente oradores entusiasmados, estes de cultura de prefácio, que leem a orelha de um livro e saem a dar conferência sobre o assunto, imediatamente se entusiasmaram e disseram, por óbvio, o Deus da beleza é muito belo, o Deus da bondade é muito bom. Agatão, que era o mais entusiasmado dos oradores, dizia e tecia louvores à beleza de Eros. Quando Sócrates pergunta, mas quem busca mais a saúde? Quem está sadio ou quem está enfermo? Quem deseja mais a comida? Quem está bem alimentado ou quem está faminto? Quem desejará mais a beleza? Quem já a possui em grau supino ou quem não a possui? Imediatamente mudaram as opiniões e passaram a entender que o Deus da beleza deveria ser muito feio e o Deus da bondade deveria ser muito ruim. Porque se quer muito a bondade é porque não a possui. Se quer muito a beleza, é porque não a tem. Imediatamente pensaram que Eros era feio e mau. Até que Sócrates lhes diz, baseado em Diotima, uma mestra do amor, mas não existiria algo intermediário entre o muito feio e o muito belo? O fato de alguém não ser muito belo significa necessariamente que será muito feio? E pouco a pouco foi ensinando o meio termo. Isso tudo que nós sabemos. Não devemos nos julgar mal. Não devemos achar que somos ruins, que o mundo está muito mal, que o ser humano não tem solução. Não. E também não devemos achar que nada mais temos a fazer, que já atingimos a suprema perfeição. Temos que entender que em todos os aspectos evoluímos. E em todos os aspectos ainda nos falta bastante evoluir. Nós, que nos intitulamos com grande dose de vaidade, Homo sapiens, nós ainda temos muito a aprender, mas nós melhoramos. Há pessoas que vivem presas ao passado. Antigamente é que era bom, antigamente eu não poderia estar aqui com a velocidade que estou. Antigamente era tudo muito bom? Será mesmo? Será que era glorioso pisar em um prego enferrujado e saber que ia morrer de tétano, porque não havia vacina antitetânica? É claro que nós melhoramos em muitos aspectos, em todos, inclusive na nossa beleza física. Nós estamos muito mais bonitos do que éramos. Há pessoas que acham que não, e se põem a pensar, mas eu conheço muita gente feia. É verdade, mas a média melhorou muito. A diferença entre nós e o Neandertal é muito grande. Nós desenvolvemos a motricidade, então nós evoluímos. Nós não somos absolutamente ruins, absolutamente feios, mas também não atingimos a plenitude da beleza espiritual. O que se consegue com a prática do amor e entendendo a continuidade da vida. Essa vida em que nós buscamos ser felizes e não o sofrimento. Há pessoas muito amargas que acham que estamos aqui só para sofrer, só para pagar pecados, só para efetuar resgates. Não há uma punição sem que exista junto a ela um aspecto didático, um aspecto de aprendizagem que nos possibilite a evolução. Aristóteles acreditava na continuidade da vida. Embora muitos dos seus analistas tenham dito que não, basta lembrarmos uma frase. Aristóteles usava a palavra eudaimonia como um sinônimo aproximado de felicidade. Significa mais a realização dos projetos, a realização dos ideais. E Aristóteles disse
que o sofrimento do filho prejudica a eudaimonia, felicidade, do pai, mesmo que o pai já tenha morrido. Ora, se ele não acreditasse na espiritualidade, se não acreditasse que a vida continua, é evidente que o pai não poderia ter sua felicidade prejudicada pela tristeza do filho, por ver o filho triste, se, ao morrer, tivesse terminado toda a sua capacidade de pensar, de sentir, se com a morte tudo houvera terminado. O amor continua em outros níveis de existência. E é por isso que os espíritos que desenvolvem esse amor e o sentido da caridade, que é sua prática, estão aqui a nos ajudar todo dia, dispostos a nos fazer crescer, não com ciúme do nosso crescimento, pelo contrário, porque nos amam, e quem ama quer ver o ser amado livre e feliz, e por isso temos essa certeza de que a vida continua. E aí aparece outro dilema: o amor à vida e o medo da morte. Mas o próprio fundador do ceticismo, Pirro, nos disse o seguinte: a não certeza deve implicar a não preocupação. Como eu não tenho certeza sobre depois de amanhã, não devo me preocupar tanto com esse depois de amanhã, porque senão corro o risco de não viver o hoje. E há pessoas que, com esse medo do futuro, com esse terror dos acontecimentos, com as notícias do fim do mundo que todo ano aparecem, são largamente divulgadas, deixam de viver o presente, o que nós não podemos fazer. Há uma escritora brasileira, materialista, completamente descrente, que já está a viver onde ela não acreditava que poderia viver, Clarice Lispector, que disse uma frase muito interessante: o problema é que na vida tudo é por enquanto. Mas é verdade. Tudo na vida é por enquanto, graças à lei da evolução. Se tudo na vida fosse permanente, nós não evoluiríamos. É preciso mudar para evoluir. Nossas células se renovam, nossas ideias devem se renovar. Quem nunca mudou de ideia e se jacta dessa qualidade, está confundindo qualidade com defeito. Nós somos seres em evolução. Nós vamos compreendendo cada vez melhor a vida. E Clarice Lispector também nos diz algo, e neste ponto muito pessimista, que nós vivemos entre dois nadas, o antes de nascer e o depois do morrer. Não, nós não vivemos entre dois nadas. Nós temos a certeza absoluta de que já vivemos antes desse nascimento e continuaremos a viver. A vida é uma só, dividida em várias existências físicas. O processo de vida é um processo de desenvolvimento que vai ao infinito. Então, o que ocorre é que algumas pessoas, principalmente aquelas que têm a mania do controle, não conseguem controlar a vida. A vida é cheia de surpresas, algumas boas, outras nem tanto, e por não conseguirem controlar, deixam de amar. Como aquela pessoa que tem a pretensão de controlar em absoluto a sua saúde, e verificando que não consegue controlá-la, cria sintomas, inventa doenças para atrair a atenção, o cuidado, o desvelo dos outros, e entra no rumo da doença mental que chamamos neurose. A ciência antiga era neurótica, porque era materialista. Inventava sintomas da natureza, fazia perguntas erradas à natureza e, portanto, tinha respostas equivocadas. Viam somente o que queriam ver. E nós devemos enxergar melhor, enxergar mais adiante e amar a vida, mesmo não podendo controlá-la. Porque só vivemos bem se amamos a vida. Como acordamos de manhã? Como aquele pessimista que acorda e diz: já gastei mais um dia que foi de ontem, não sei quanto tempo me resta. Ou como a pessoa espiritualizada que diz: estou continuando a viver essa experiência única, porque não estaremos em nenhuma outra ocasião aqui neste mesmo lugar, o mesmo número de pessoas. É aprender a dar qualidade à nossa vida. E exatamente por não termos certeza do amanhã, temos que viver bem o hoje. O viver bem significa sermos alegres, sermos pessoas felizes, buscando o conhecimento, buscando a espiritualidade e procurando sempre buscar a importância da nossa atitude de tentar fazer o melhor da vida.
O filósofo Epicuro disse que a vida só é melhor quando é amada. E disse-nos também que muitas pessoas se queixam sobre o tempo de vida, quando deveriam se preocupar com a qualidade de vida, a qualidade que emprestamos a cada momento dessa aprendizagem, nos advertindo que devemos ter o nosso foco, devemos ter o nosso objetivo e devemos viver a vida com amor, porque, inclusive, amor faz muito bem à saúde. Também há aquelas pessoas que confundem muito o ter e o ser, que são coisas diferentes. Não é pecado ter, não é pecado procurar viver uma vida com conforto, nada disso é feio. Isso foi uma invenção do passado para convencer os humildes a continuarem humildes e assim por diante, úteis e servis. Mas o Dalai Lama nos diz que quando as pessoas procuram apenas o ter, não quer dizer que não devemos procurar ter algo, mas quando procuramos apenas o ter, aquela pessoa que só pensa nas suas empresas, um pobre rico, como na imagem genial do Walt Disney, do tio Patinhas, pato mais rico do mundo, mas ele não está preocupado só com a sua riqueza, ele está preocupado com o seu rival. E se as ações da companhia do seu rival subirem 1 centavo de dólar, ele imediatamente entrará em crise existencial. Essas pessoas que se preocupam só com isso estão gastando demais com o de menos. Deixam de ter tempo para o amor, para a relação familiar, para a prática da caridade e se preocupam muito com o que vale menos e se preocupam pouco com o que vale mais. Nós muitas vezes somos assim, presos a números, a dados. É muito comum se perguntar, conhece fulano de tal? E termos uma resposta que é um pouco surpreendente. Conheço, mora numa casa muito bonita em tal rua, tem um apartamento em Paris, tem um jatinho particular, tem uma mansão em Los Angeles. Não me disse nada sobre a pessoa. Me deu uma relação de teres da pessoa, não me disse nem a idade, nem a cor dos olhos, nem a altura, nem o tipo de voz, nem o tipo de pensamento. Nós estamos confundindo o ser e o ter. O ter é muito bom quando está sob domínio do ser. Nós precisamos possuir, possuindo, e não possuir, possuídos, porque aí nos tornamos escravos daquelas coisas que dizemos ter, quando na verdade são aquelas coisas que nos possuem. Aí existe uma analogia interessante, também de Sêneca, sobre o tempo e a vida. E ele nos diz que estar em um barco, que simplesmente está sendo levado pela correnteza, pelo vento, sem qualquer controle, é muito diferente de estar fazendo uma viagem. Nós todos estamos mergulhados no rio da vida. E há um tempo que passa, há um tempo que flui. E como nós vamos navegar enquanto passa o tempo nesse rio da vida? Com espiritualidade, com busca de evolução, praticando o amor ou esquecendo tudo isso e deixando para um eventual futuro que não sabemos como é. Temos que buscar a nossa própria essência espiritual. E nesse sentido de buscar a essência espiritual, nós não podemos nos ocultar de nós mesmos. Precisamos amar nosso próximo como amamos a nós mesmos. Jesus sabia que haveria um momento em que o homem estaria muito preso a números. Exatamente o nosso tempo. Tudo é estatística. Tudo é número. Então, quando ele disse amai-vos uns aos outros, ele já estava esperando aquela pergunta. Quanto, Senhor? Numa escala de 0 a 10. Isso é pergunta de ortopedista. Quando nós vamos consultar com uma dor articular qualquer, ele nos diz, por exemplo, levanta o braço. Está doendo? Sim. Quanto? De 0 a 10. Aí, o exagerado diz 11,5. E o humilde diz 0,5, doutor, mas dá aí um remedinho porque está a incomodar. Sabendo disso, e queríamos buscar muito números, e que a teoria da relatividade é dizer que tudo depende de um referencial. Eu não sei se um carro está andando muito ligeiro ou muito devagar sem ter o referencial. 40 km por hora numa rua movimentada é muita velocidade. 100 km por hora numa estrada vazia pode ser pouca. Então Jesus, sabendo disso, diz, ama o teu próximo. Quanto? Tanto quanto a ti mesmo. Por isso que o amor e o perdão começam pelo próprio indivíduo.
quem não se ama não pode amar o semelhante. Se nós analisássemos, no fundo, não naquele eu de disfarce, as pessoas que agem mal com o seu próximo, que não sabem ter atitudes amorosas, que agem contrariando todos os princípios da ética e da convivência, têm uma péssima autoimagem, não se amam, não se perdoam, porque são onipotentes, e se não se amam e não se perdoam, também não podem amar nem perdoar o próximo. O perdão começa no auto-perdão, e o amor começa no amor que temos que ter a nós mesmos. Tomás de Aquino fazia uma advertência muito interessante sobre o amor que dedicamos aos outros ou às coisas, dizendo que há dois tipos de amores: aqueles que atraem as pessoas umas para as outras, e aqueles que, independentemente de qualquer emoção física, nos fazem ajudar a quem sofre e que talvez nem conheçamos. Este amor é a caridade, é a prática do amor. Eu estou ajudando alguém que eu não conheço, porque é um ser humano, e porque eu quero ver a felicidade de alguém. E me sinto feliz quando vejo as pessoas felizes à minha volta. Como também posso amar as pessoas com que me relaciono mais diretamente. Minha mulher, meus filhos, meus amigos mais próximos, tudo é exercício de amor. E precisamos começar amando a cada um de nós. E um detalhe muito interessante: há um filósofo francês contemporâneo chamado Comte Sponville, que é ateu, mas é um ateu diferente. É um ateu que diz coisas como a seguinte frase: a espiritualidade é algo muito importante para que a deixemos nas mãos apenas de religiosos fanáticos. E diz mais: eu sou ateu, mas se meu ateísmo fizer com que uma pessoa que necessite da sua fé para ser feliz venha a perdê-la, eu estarei muito triste comigo mesmo. Ou seja, ele tem uma convicção de ateísmo, mas não quer impor aos outros. Diferente de alguns religiosos que querem impor aos outros a sua religião como a única verdadeira salvadora, etc, etc, etc. E Comte Sponville nos faz um alerta muito interessante, dizendo que hoje o mundo está diante de um verdadeiro revival, um reviver, um renascer religioso, e que isto pode ser muito bom ou não, porque nós sabemos muito bem que espiritualidade e religiosidade não são sinônimos. Podem andar juntos, e é até o ideal, mas nem sempre andam. Uma pessoa que se diz descrente, mas que pratica o bem, age com honestidade, é plenamente confiável, ajuda o próximo, ama seu semelhante, é espiritualizada, mesmo que não acredite no Espírito. Agora, quem mata, tortura, degola publicamente em nome de Deus, é extremamente religioso, mas não é espiritualizado. Se pudermos unir o grande momento do Espiritismo, um dos grandes momentos do Espiritismo, unir a religiosidade e a espiritualidade, ter fé por convicção, por amor ao conhecimento, poder duvidar e praticar a cada momento a lei do amor. Então, Comte Sponville considera estes ateístas raivosos que querem impor a sua convicção. É interessante que a gente verifica em debates alguns ateus que estão furiosos com Deus. Mas quando falam em Deus, põem tanta raiva para fora que não se pode entender como ter tanto ódio para algo que não existe. Ninguém odeia o nada, mas eles são os verdadeiros adoradores do nada. E o que é verdade é que nós precisamos, de acordo com a mensagem cristã, de acordo com a confirmação do Espiritismo, nós não precisamos nem de raivosos de Deus, que matam em seu nome, nem de raivosos contra Deus, que matam os que creem nele. Nós precisamos de pessoas capazes de desenvolver a lei do amor. E para desenvolvermos este amor, nós temos que nos libertar das falsas culpas, principalmente da culpa onipotente. Uma ocasião, Santo Agostinho disse que nós tínhamos que escolher entre amar a Deus ou amar o próximo. Essa posição ainda existe. É uma posição puritana, equivocada, porque a melhor forma de amar Deus é amarmos nosso semelhante.
E a melhor forma de nos amarmos também é através de amor ao nosso semelhante, que é o que existe no mundo, queiramos ou não, de mais parecido conosco. O que ocorre é que nós muitas vezes fomos sobrecarregados de culpas inexistentes e temos que cortar essas cordas que nos prendem a essas culpas inexistentes. Eu sou culpado do pecado de Adão e Eva no paraíso. Eu sou culpado de nascer. Eu sou culpado de ser feliz. Essas culpas muitas vezes derivam para o caminho da onipotência. Nós temos que nos livrar das falsas culpas, que tentam nos trazer de fora para nos submeter, e também temos que nos livrar principalmente das chamadas culpas onipotentes. O que é a culpa onipotente? Vamos pensar, por exemplo, em uma pessoa que tem um parente enfermo e todas as tardes visita esse parente. E, óbvio, essa visita faz bem, as pessoas gostam de se sentir queridas, visitadas, principalmente nos momentos mais difíceis. Então, o parente é visitado todos os dias. Mas um dia, essa pessoa que visita o parente enfermo é convidada por um amigo para uma festa. Esquece de visitar o parente. E nesse dia o parente morre. E a pessoa se culpa pelo resto da vida. Ah, se eu estivesse lá, ele morreu porque eu não fui lá. E começam com todas essas ideias. O que é isso? Essa culpa é sinônimo de onipotência. É só nos perguntarmos, será que essa pessoa tinha um poder tão grande que se visitasse o parente todos os dias, pelo menos enquanto ela estivesse viva, não haveria o parente de morrer? Isso é onipotência, é se achar com superpoderes, e nós não somos esses superpoderosos. Como casos que existem, convida-se alguém para uma festa de aniversário, por exemplo, insiste-se para que a pessoa venha, e a pessoa sofre um acidente no caminho, e o aniversariante se culpa. Se eu não tivesse insistido, a pessoa não teria morrido, etc, etc. Isso é onipotência, e não devemos entender que tudo na vida seja absolutamente lógico. Às vezes queremos colocar uma lógica muito racional no terreno das emoções. Um par enamorado se separa. Cada um vai procurar causas e mais causas. Se um deles for muito ciumento, vai ver, quero ver por quem eu fui trocado. Isso não existe. E nem tudo na vida é racional. E algumas coisas na vida nós temos que decidir, prosseguir ou não. Mas tem que ser um prosseguimento imediato. Por exemplo, se estamos a passear ao bosque e, de repente, de uma árvore cai uma serpente ao nosso colo, nós vamos fazer a análise do fato. Por que será que essa serpente caiu aqui? Ela está me olhando de um modo um tanto quanto estranho. Será que ela vai me picar? E caso decida me picar, será venenosa? É isso que nós pensamos quando vemos um escorpião ao ombro ou tiramos dali. Algumas coisas, a convivência com o negativo, nós temos que evitar imediatamente. Portanto, devemos nos livrar dessa chamada culpa por onipotência e também nos livrarmos dos medos. Aqueles medos que nos colocam quando não querem que nós progridamos, que nós avancemos em nossa pesquisa. E a partir daí nós verificamos que há 3 grandes inimigos causados pelo medo. O medo de ousar, o medo de criar e o pior deles, o medo de amar. Muitas vezes lembramos casos de amores mal-sucedidos, não interessa. O amor é uma presença constante na própria natureza. E se não analisarmos bem a natureza, podemos ser enganados por nossa própria análise ou até mesmo pelos outros. E aí vem a desilusão, porque nos iludimos. Podemos viver a história de um político que morreu, era brasileiro, e foi para o céu, para sua própria surpresa. Chegando lá, foi recebido por São Pedro. Senhor, por favor, fique à vontade. Mas aqui é o céu? É. Ele estranhou muito o fato de estar no céu. E pediu para dar uma olhada. Pode olhar, o senhor agora é nosso hóspede eterno. E ele entrou. Não sei por que não encontrou muitos colegas. Não se sabe. Mas andou por ali e ficou a pensar, porque nós sempre medimos os outros com a nossa própria medida. Não estarão me enganando? Não será o inferno um lugar melhor? Não estariam a fazer propaganda enganosa deste céu?
e solicitou então a São Pedro para dar uma olhada no inferno. São Pedro lhe disse que era impossível, mas ele insistiu muito, ele argumentou: quem ganha 100 não pode querer ficar só com 10% do seu prêmio? Isso pode, então eu quero olhar lá embaixo. Tanto argumentou que mais por exaustão do que por convicção São Pedro cedeu e disse: pode ir. Aí ele entrou no elevador, aquele wormhole, aquela passagem interdimensional, e apertou logo no andar menos 7, porque se há o 7º céu, o menos 7 deve ser o mais movimentado, e foi para lá. Em lá chegando, se abre a porta, o demônio é um gentleman, cidadão de finos modos e fino trato. Abre a porta e diz: senhor, por favor, pode visitar o nosso grande hotel. E ele disse: onde eu posso ir? Onde quiser. Nós agora adotamos a transparência. Todos os lugares podem ser visitados livremente. Não escondemos nada de ninguém. E ele se pôs a caminhar pelo inferno. Praças muito bonitas, arborizadas, com flores, bares com mesas nas calçadas, onde desde o expresso até o champanhe Veuve Clicquot Ponsardin eram servidos gratuitamente. Pessoas bonitas, felizes, cantando, bem arrumadas, músicas em todos os cantos, para todos os gostos. E ele disse: estavam a me enganar lá no céu. Eu decidi, eu vou ficar aqui, só me dê licença que eu vou avisar o São Pedro. Subiu, avisou São Pedro. São Pedro perguntou-lhe: é para sempre? É para sempre. E ele desceu outra vez. Quando desembarcou pela segunda vez no inferno, a paisagem era outra. O demônio estava furioso. Agarrou pela gola do casaco e atirou longe: vai para o diabo que te carregue. E ele viu pessoas tristes, alminhas sendo mergulhadas em tachos de azeite fervente ou de enxofre fervente, um sofrimento absoluto, pessoas juntando comida no lixo, todos infelizes, chorando. Ele voltou ao demônio e disse: mas o senhor me deve uma explicação. Ontem eu estive aqui e era uma maravilha, e agora é essa desgraça. E o diabo lhe disse: mas o senhor devia estar acostumado a isso. Ontem nós estávamos em campanha eleitoral, agora já temos o seu voto, então seja feliz se puder, e a sua decisão é para sempre. As falsas análises, os falsos julgamentos nos levam muito a isso. E também há muitas coisas que nós começamos a definir, a querer estabelecer limites, o que não existe. Quando se estuda os valores na filosofia, o estudo da axiologia, se diz: valor não se define, valor vale. Amor não se define, amor se vive. Amor se tem. Amor a gente sente, porque a razão do amor é o próprio amor. Não há que buscar razões lógicas, distantes e indefinidas. Saint-Exupéry, na obra O Pequeno Príncipe, já advertia exatamente sobre isso, quando dizia que as pessoas adultas amam os números. Se não dão números, as pessoas adultas não entendem. Se dissermos, por exemplo, a uma pessoa adulta: eu vi uma casa com tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela, pombos no telhado, as pessoas adultas terão muita dificuldade de imaginar essa casa. Agora, se disser que é uma casa de 600 metros quadrados, que custou 5 milhões de dólares e foi paga à vista, as pessoas adultas entendem imediatamente. Por isso, o Pequeno Príncipe diz que é preciso ter muita paciência para lidar com os adultos, porque muitas vezes se perde aquela espontaneidade, aquela capacidade de ser feliz, confundindo o ter com o ser. Também a visão psicanalítica nos diz da necessidade do amor. A psicanálise de hoje está a nos dizer que a etiologia, a origem de todas as enfermidades mentais de fundo emocional é uma só: a perda da capacidade de amar a vida ou de amar na vida. Quando perdemos a capacidade de amar, adoecemos. E é por isso que os grandes luminares da humanidade, Jesus, Gandhi, Buda, Kardec, sempre nos disseram o quê? Que devemos amar. E está cientificamente comprovado hoje que amar faz bem à saúde. O amor fortalece uma pequena glândula de 2 lóbulos que temos atrás do osso externo, chamada glândula timo, que é responsável por nosso sistema imunológico. Há uma frase dos antigos: quem ama não adoece. Não podemos tomá-la ao pé da letra, mas é verdade que quem ama dá muito mais dificuldade ao invasor externo.
que o amor fortalece o nosso sistema imunológico. Portanto, nós podemos escolher entre amar ou não amar. Amando, reforçamos as nossas defesas do próprio organismo físico. Não amando, debilitamos aquele exército que temos para nos defender do agressor externo. O exército de anticorpos comandados exatamente pela glândula timo. E é por isso que sabemos também que os espíritos bem preparados têm condições de superar suas provas. Freud disse uma frase muito interessante, que quando examinamos uma experiência negativa, sofrida por alguém, por exemplo, na idade da infância, principalmente na chamada idade mágica, o que interessa não é saber apenas que tipo de experiência a pessoa viveu, e sim como ela reagiu a essa experiência. Isso foi uma espécie de antecipação às ideias da relatividade. Então, a psicologia, a psicanálise estão nos dizendo que a causa das enfermidades mentais de origem emocional é a falta da capacidade de amar. Em que consiste a cura? E é por isso que os ambientes espirituais nos trazem tanta cura, nos trazem tanta paz. A cura consiste em devolver ao paciente a capacidade de amar. Se estamos doentes, sob o ponto de vista das neuroses, nós estamos incapacitados de amar. A cura nos leva exatamente por que caminho? A cura consiste em nos devolver a capacidade de desenvolver sentimento de amor. E não de vitimismo, que é a pior situação que nós podemos viver. Existem muito aquelas pessoas. Eu amo muito o meu próximo, mas eu não sou amado. Ninguém gosta de mim. Acho que nem mesmo Deus, porque ajuda os outros, se não me ajuda. Mas temos que examinar bem. Será que essas pessoas que se queixam de não receber amor, amam alguém? Incentivam o progresso espiritual das outras pessoas? São caridosas? Nas suas relações no dia a dia com os filhos, como se comportam? Quando o filho traz uma nota alta da escola, dizem, é uma surpresa, eu esperava muito menos de ti. E quando traz uma nota baixa, isso era esperado. Ou fazem como aquele marido que a mulher chega em casa sábado à tarde, num dia de muito calor, e se queixa, passei muito tempo no cabeleireiro, cheguei lá, fiquei esperando, andava de uma sala para outra, estou, enfim, muito cansada, e o marido olha e responde, e, portanto, não te atenderam. Não é uma frase para elevar o ego, elevar a vibração da pessoa. Se espera o que depois disso? Então, a cura sempre consiste em adquirirmos a capacidade de amar. Por isso, Jesus mandava curar. Por isso, o Espiritismo cura, porque nos ensina a amar. E à medida em que amamos, obviamente, estamos sujeitos a muitas vicissitudes, nós estamos num plano de plena perfeição, saúde e alegria, mas podemos nos ajudar ou empecilhar o nosso progresso. Porque a falta de amor gera fundamentalmente 3 males. Onipotência, aquelas pessoas que só amam o que conseguem controlar. Megalomania, mania de grandeza. Alguns pensam equivocadamente, não, mas o megalômano, o narcisista, ele se ama muito, ele se acha muito. Não. Ele não se ama e ele quer vender aos outros uma imagem que não tem de si mesmo, para que talvez com a crença dos outros na sua grandeza, ele possa se sentir grande. Ele está dependendo dos outros. Ele está vivendo um quadro neurótico. Ele está mentindo para si mesmo. E também temos, pela falta do amor, o próprio vitimismo. Precisamos, então, sempre de uma orientação, uma boa doutrina, o evangelho no lar, assistir a reuniões espirituais, porque é incrível, mas hoje nós temos muito espiritismo sem espírito. Não sei como pode ser, mas é. É como o materialista sem matéria. De qualquer forma, nós nascemos dependentes. Isso é um teste de amor para a humanidade. Nós somos a espécie animal que fica dependendo de outros para sobreviver por mais tempo. Um leãozinho de 6 meses é um perigo. Uma criança de 6 meses não se sustenta. Nem com 1 ano, nem com 2, nem com 3. E por que acontece isso? Provavelmente para que os pais exercitem o amor e o desligamento da independência. Amar, dar todo o amor àquela criatura, dar todo o apoio, mas saber que um dia
ela será completamente independente e saberá andar pelo seu próprio caminho. E muitas vezes, quando nós buscamos essa liberdade, nós encontramos orientadores bons ou não. Os maus orientadores querem que dependamos deles a vida inteira. Os bons orientadores nos encaminham para termos capacidade de tomar decisões e arcar com a responsabilidade de nossas decisões. Livre-arbítrio. Só porque temos liberdade de escolha, somos responsáveis pelas nossas escolhas. E há muitos obstáculos à liberdade de criar. Há as falsas verdades, aquelas coisas que nos contam e não são reais, e às vezes as próprias universidades que bitolam o conhecimento. A universidade devia ser algo universal. Deveríamos estudar, e hoje, felizmente, em muitos núcleos universitários, já estamos estudando a espiritualidade. Mas há aqueles núcleos mais fechados, em que um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado são medidos mais pelo volume do que pela qualidade. Apresenta um trabalho de 6 laudas e o orientador nem lê. Você vai fazer outra coisa que isso não é tese. Isso não serve. E muitas vezes temos que ceder exatamente ao status quo. Como Galileu precisou se pôr a calcular a altura do diabo para agradar os seus contemporâneos, o que é a falta de amor ao conhecimento. A verdadeira universidade deve nos informar. Algumas mudam um pouquinho 2 letras e decidem nos informar. Se colocar numa forminha, assim bem quadradinha de preferência, é tudo assim. E por isso que Roland Barthes, naquela obra magistral, a aula inaugural, diz que o pior de todos os domínios não é proibir de dizer, é obrigar a dizer. Ah, como está bom, isso é uma universidade perfeita. Isto é um sistema político, jurídico, social perfeito. Não, não é toda a imperfeição, nem toda a perfeição. É algo que nos cabe construir. E não podemos construir o amor pelo caminho do medo. As religiões do medo tinham exatamente o Deus opressor. Não existe até aquele dito do santo temor de Deus. Então nós devemos amar Deus sobre todas as coisas e temê-lo, quem sabe, acima de todos os males. O que é um paradoxo absoluto. Não se pode amar e temer ao mesmo tempo. Se eu passasse a temer minha mulher, passaria a dormir na casa do vizinho. Se ama, busca a proximidade. Quem ama Deus quer estar de acordo com suas leis, quer viver de acordo com o amor, com a fraternidade universal, e assim nós fugimos das religiões do medo. Vejam a grandeza do pensamento de Kardec, quando nos permite duvidar. Para as religiões tradicionais, dúvida é crime, dúvida ofende Deus. Como duvidar de algo que o próprio Deus veio nos contar? Não, o Espiritismo nos permite dúvida. Dúvida não é negação, dúvida é reforço da fé. Em ciência, quando temos uma teoria, não procuramos somente a prova, procuramos também a contraprova. Toda teoria científica que não puder ser contestada não terá validade. Então nós podemos contestar, nós podemos buscar a contraprova, porque só assim nos convenceremos da verdade. E a dúvida se transformará num reforço da nossa fé. Ah, eu tenho medo de questionar, eu tenho medo de perguntar, eu tenho medo de investigar. Esse medo vai ser um entrave ao progresso. A dúvida é preferível rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Isso é completamente diferente daquela situação dos orientadores despreparados que, por serem incapazes de amar, querem nos tornar eternos dependentes de verdades que nós não temos o direito de examinar. E vemos, então, a importância do amor no conhecimento científico. A importância do amor revelada pela física ao dizer que nós somos emissores e receptores de energia e só recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Na psicanálise, dizendo que as doenças mentais de fundo emocional têm origem na incapacidade de amar. Nos grandes pensadores também. E nas doutrinas. Leon Denis nos diz que o contato com a espiritualidade superior só é possível por aqueles que têm nobreza de propósito, que têm coração elevado, ou seja, por aquelas pessoas que são capazes de amar. William Gilbert, um dos criadores do eletromagnetismo,
médico da rainha da Inglaterra, disse que a atração que um ímã exerce sobre pequenos pedaços de ferro tem a mesma natureza da lei do amor se manifestando em todo o cosmos, em toda a ciência. E mais tarde, William James escreveu que o amor entre um ímã e pedacinhos de ferro não era muito diferente do amor entre Romeu e Julieta. Só que se colocarmos um obstáculo entre o ímã e os pedacinhos de ferro ficarão no obstáculo. Não terão inteligência para contorná-lo. Romeu e Julieta tiveram. E viveram seus momentos de amor. Alguns pensarão, mas Romeu e Julieta foi uma tragédia. Seu amor foi um fracasso. Não, não foi um fracasso. Podemos dizer que foi um insucesso. Não sucedeu o que eles queriam. Mas tiveram seus momentos de amor e aproveitaram esses momentos de amor. Não foram como aquelas pessoas que deixam de viver a vida pelo medo da morte. Como aquele casal de enamorados que, tendo a seu dispor o mais romântico dos ambientes, a mais bela das noites, se põe a pensar: amanhã estaremos de novo na rotina do trabalho, amanhã teremos muito que sofrer, amanhã existem algumas contas importantes a pagar. Não resolveram o amanhã e estragaram o hoje. O amor se vive, portanto, a cada momento. E Romeu e Julieta viveram-no. E é tão interessante que quando se visita a réplica da casa de Julieta em Verona, existe a reprodução de tudo aquilo que na tragédia de Shakespeare seria a casa de Julieta. E na saída há uma estátua de bronze de Julieta com um dos seios desnudos. E se criou a lenda que todas as mulheres que tirassem uma foto com a mão sobre o seio desnudo de Julieta teriam sorte no amor. Não sei o porquê da lenda, ela não teve tanta sorte assim, mas pelo menos amou. Pior é ter saudade do que não aconteceu. Então, quando se sai da casa, existe o endereço de Romeu. E aí, nós turistas lá ficamos pensando, bom, devem ter reproduzido a casa de Romeu, assim como fizeram com a casa de Julieta. E saímos a caminhar ao longo de um muro muito alto, nada se vê do outro lado, e no final do muro há uma placa, com os dizeres que são semelhantes ao início da tragédia de Shakespeare. Diz, numa livre tradução: eu, Romeu, perdi meu amor, Julieta. E porque perdi o amor, não sei quem sou, não sei onde moro, não sei nada de mim mesmo. Romeu perdeu o endereço porque perdeu o amor. Nós perdemos o endereço do progresso, o endereço da espiritualidade, quando perdemos a capacidade de amar. Está em Jesus, amar a Deus e ao próximo. A grande lei é o amor. Em Kardec, amai-vos e instruí-vos. Não por acaso o amor vem primeiro, porque se não amamos, o nosso conhecimento poderá ser usado para o bem ou para o mal. Há pessoas que põem a culpa nos instrumentos, né? As pessoas não se amam mais por causa da internet. A culpa do assassinato é do facão e não de quem o movimentou. Nós somos responsáveis pelas ferramentas que utilizamos. Por isso, amai-vos e instruí-vos, porque o amor sem instrução pode nos fazer resvalar para os perigosos caminhos do fanatismo. Daí dizer Kardec: amai-vos e instruí-vos. O Papa Francisco, ao visitar uma comunidade muito pobre no Rio de Janeiro, disse àquelas crianças uma frase importantíssima: não permitam jamais que lhes roubem. Imaginemos quantas coisas as pessoas devem ter pensado nesse curto intervalo entre o roubem e a palavra seguinte. Assim como nós, quando despertamos, temos uma porção de impressões e infrações de segundo e levamos minutos para contar aquilo tudo. Poderiam ter pensado, mas roubar o quê desses miseráveis que nada possuem? Mas o Papa continuou: não permitam jamais que eles roubem a esperança. A esperança é exatamente a capacidade de acreditar na vida, de acreditar nas nossas possibilidades, de acreditar no amor, que, segundo o poeta brasileiro Vinícius de Moraes, amor não é algo para se definir, amor é algo para se viver. Amor é algo que nós temos ou não temos no nosso coração para nortear a nossa vida. Por isso, acima de tudo, esse milagre da vida deve ser aproveitado a cada momento.
na mesma medida ou mais de que um par enamorado vive seus momentos de idílio. Não existe nenhum caminho mágico ou milagroso para realizarmos a arte de bem viver. O importante é amar, é esquecer preconceitos, é saber perdoar. É isso que se tem no coração e as pessoas sentem ou não sentem, porque o amor e o desamor são indisfarçáveis. É uma forma universal de comunicação que nos leva a empreender o nosso progresso sem ódios, sem ressentimentos e que faz com que nos sintamos bem, porque o amor faz parte de nossa própria essência. Neste sentido de essência de amar, um grupo de rapazes em 1960 nos disse algo com uma mensagem que permaneceu até hoje. Numa música que se perpetuou, eles nos disseram: tudo o que você precisa é amar. E essa é a solução para a nossa vida. Nós não necessitamos do carro último tipo para viver. Se tivermos, é bom. Nós não necessitamos ser as pessoas mais ricas do mundo. Nós não necessitamos ter. Nós não necessitamos controlar as coisas, mas nós necessitamos amar. Porque com o amor nós conseguimos buscar absolutamente tudo o que nós precisamos. Então, na verdade, all you need is love. Tudo o que você precisa é amar. É o que está dito.